Paulo começa dizendo: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, uma irmã crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Versículo 7. Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano, porque a lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ele ara, e o debulhador, quando debulha, deve fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos esse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, está aí o versículo, irmãos. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta: que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Versículo 19. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não seja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Verso 24. Vocês sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto com quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Que Deus abençoe a sua
palavra. Quando lemos uma carta, seja ela qual for, e aí você faz essa anotação, meu querido, seja ela qual for, para você ter um pensamento do autor, é necessário que você leia numa tacada. Eu sei que é difícil falar de carta hoje em dia, porque não existe mais carta. Na minha época, não muito tempo atrás, a gente, quando estava para se namorar, a gente escrevia cartinha e mandava para a menina. Na verdade, a gente não tinha coragem. Mandava alguém levar, ou jogava debaixo da porta, sei lá. A gente dava o nosso jeito, né? Mas o negócio é, a carta chegava ao seu destinatário. Imagina se a menina fosse ler aquela carta e parasse e interrompesse, e não visse até o final. Ela entendeu o pensamento do autor? Jamais. Mesma coisa somos nós diante de qualquer carta. Vai ler uma carta? Leia completa. Estamos na série de Coríntios. Irmãos, olha, se a cada 3 dias na semana a gente lê, ou cada 1 dia na semana, a gente lê 3 capítulos, quando chegar domingo, a gente já vai ter lido a carta toda. E a gente fazendo assim, repetidas vezes, vai precisar um momento que quando o pastor estiver pregando, o seminarista, futuro pastor, não vai precisar nem abrir a Bíblia, porque já vai estar com ela decorada. Que tal fazer esses exercícios, né? E aí, quando a gente olha para essa carta, para a gente poder entender, a gente vai vendo capítulo 1, 2, 3, esquece esse negócio de capítulo, que isso atrapalha mais do que ajuda. Porque quando a gente chega aqui, o Anderson já vai falar, pastor Anderson, pela fé, né? Já estou dizendo que é pastor. Ele pregou o capítulo 8. Ele falou sobre a comida sacrificada a ídolo. E se você lesse o capítulo 9 agora, parece que não teria noção nenhuma do que Paulo está falando. Parece que Paulo está fazendo uma digressão. O que é uma digressão? É ele começar a inventar outra coisa para fazer e para falar com a igreja. Mas se nós olharmos atentamente, esse capítulo 9, ele tem tudo a ver com o capítulo 8, que é quando se inicia a sessão. E vai o 8, já fica a dica, 9, 10, 11, versículo 1. A sessão se fecha. A conclusão do que o Anderson começou a pregar só vai terminar no 11:1. Então você já pode chegar em casa e ler esse pedaço dessa carta inteira. E quando nós olhamos para, questionamos, levantando pela igreja, os questionamentos levantados pela igreja, aparentemente não é respondida, e parece que o pensamento paulino é totalmente desconexo. Mas não. Paulo, no capítulo anterior, ele falou sobre liberdade de escolha cristã, que precisa ser exercida com amor. Mas não. Paulo, no capítulo anterior, ele fala sobre essa liberdade, e feito isso, Paulo agora passa a ilustrar. O capítulo 9 é uma ilustração positiva daquilo que ele disse no capítulo anterior. Então, queridão, queridona, se você não esteve aqui no capítulo 8, é de suma importância que você entenda esse 8. Chega em casa, dá uma leitura. Faça essa leitura. Paulo começa a ilustrar com a sua própria vida. Ele exemplifica os princípios que acabou de apresentar, recorrendo à sua experiência. Em suma, o princípio que ele enuncia no capítulo 8, verso 13, ele demonstra na sua conduta diária em recusar todos os seus direitos para exercitar o direito mais sublime, que é o amor por ganhar almas para o Evangelho. Daí temos a grande ideia do texto. Em sua conduta diária, abra mão dos seus direitos, mas não abra mão do seu direito de amar o outro em prol do Evangelho. É uma carta dura. Porque agora Paulo vai falar sobre finanças. Ele vai dar o exemplo de abrir mão através da finança. E aí não tem jeito. Tem que pregar. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. E Paulo
ele vai começar a fazê-lo, a percorrer, e eu dividi o texto em 2 grandes blocos. O primeiro bloco vai até o versículo 14. Esse primeiro bloco coloquei como a base para o direito ao sustento. Eu não sei se vai estar saindo aqui. Não tem, né? Mas então, o primeiro bloco, a primeira seção, é a base para o direito ao sustento. E nesses 14 versículos, Paulo, ele vai estar lançando essas bases. E eu quero que você acompanhe comigo essas bases. F.F. Bruce, em seu comentário, ele vai listar 8 tipos de direito para o sustento do apóstolo. Já Warren Wiersbe, ele alista 5 argumentos para provar seu direito de receber Ok. Eu vou tentar fazer em 4 bases. 4 bases que Paulo vai alistar, vai trazer para a igreja de Corinto a sua base para o seu direito ao sustento financeiro. E a primeira base que Paulo utiliza é a autoridade apostólica. Essa é a primeira base. E olha como que ele começa. Nós já lemos, né? Mas vamos voltar ao texto. Não sou livre? Ao olharmos para esse versículo anterior, ao olharmos para o versículo anterior, essa é uma bela maneira de abrir o seu argumento sobre liberdade que ele tinha. Paulo era livre para fazer suas próprias escolhas. É por isso que Paulo ele começa, não sou livre, mas depois ele pula, não sou também apóstolo? Ao que nos parece, Paulo devia estar sendo criticado na igreja sobre o seu apostolado, mas não só pelos de Corinto. Como podemos notar em 2 Coríntios 12, do verso 11 a 12, ele vai dizer, fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Ele está falando para a mesma igreja. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas, milagres, foram demonstrados entre vocês com grande perseverança. Há quem diga que essa parte aqui é a carta dentro de outra carta que é a mais dura. E de fato é. Mas também pelos da Galácia. Se você chegar em casa, ler Gálatas 1 e 2, vai ver que Paulo também está fazendo uma defesa ao seu apostolado. Porque não era só o de Corinto que tinha esse problema de apóstolo. Era de Galácia também. Olha lá o que ele vai dizer com o seguinte. Não vi Jesus nosso Senhor? Nessa próxima pergunta, Paulo argumenta que a maior credencial de um apóstolo ele tinha. Porque ele viu a Jesus nosso Senhor. Aqui é um dado interessante. Paulo dificilmente ele cita o nome de Jesus sem usar o adjetivo ou o título messiânico Cristo. É raras as vezes que Paulo faz isso. E quando Paulo faz isso aqui, é proposital. Porque ele está querendo revelar a humanidade de Jesus e está querendo dizer para os coríntios o seguinte, eu vi esse Jesus histórico. Eu vi em carne e osso. Já que os apóstolos precisavam ter visto Jesus, eu reivindico esse direito porque eu vi Jesus, nosso Senhor. Interessante que ele bota nosso agora para a igreja. Porque não era só dele, era da igreja também. Isso é interessante a gente olhar e perceber na carta. É a base
da sua qualificação ao apostolado. Em Atos 1, 22 e 23, na escolha daquele que sucederia Judas, o novel apóstolo, deveria ser testemunha de sua ressurreição. Paulo também viu. Atos capítulo 9. Eu vi. Quem estava comigo só viu um relâmpago. Não, mas eu vi. Eu vi o Jesus, o Cristo ressuscitado. Uma segunda prova do apostolado de Paulo eram os sinais e maravilhas e milagres que os próprios coríntios conheciam muito bem, haja vista o texto citado acima e posteriormente e anteriormente, o de 2 Coríntios 12, 11 a 12. Mas existe um outro que precisamos também prestar atenção com certo carinho, são as palavras de Ananias, que foram citadas por Paulo em Atos 22, 14. Ananias teve a incumbência de levar, ou melhor, de ir até o apóstolo Paulo para poder falar com ele. E Ananias estava temeroso. Senhor, ele não está perseguindo a igreja? Em outras palavras, será que ele não vai me matar? Não é um fake news que está acontecendo aí? E ele faz isso. Mas o Senhor manda Ananias vai. E ele vai dizer assim, olha, então ele disse, quem? Ananias disse, o Deus do nosso antepassado o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo. Paulo viu o justo e ouvir as palavras de sua boca. No versículo 1 ainda, continuando, ele tem uma outra pergunta e Paulo vai trabalhar com uma dúzia de perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que se faz que não espera a resposta, porque a resposta já é positiva, já é conhecida. E ele vai dizer assim, olha, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ixi, agora Paulo pega a igreja e bota meio que contra a parede. Olha, o apóstolo planta a igreja. Uau! O que eu fiz com vocês? Se dependesse lá dos apóstolos lá que estavam em Jerusalém, talvez vocês nunca tivessem saído aí, ó. Está entendendo? Precisou Paulo sair para os gentios para poder plantar a igreja. E Paulo vai dizer isso para os coríntios. Acaso eu não trabalhei no meio de vocês? Vocês não são resultado do meu trabalho? É claro que a conversão, a pessoa só vem à fé, ao arrependimento, não é pela eloquência do pregador, mas é pelo trabalho do Espírito Santo de Deus. Paulo sabe disso, mas Paulo sabe que tanto o pregador também são usados pelo Espírito Santo de Deus. Somos usados pelo Santo Espírito de Deus. Calvino ele vai dizer que devemos falar da eficácia do ministério de maneira tal que o louvor da obra fique reservado somente para o Senhor. Não para o homem. Não para o homem, mas para o Senhor. Paulo só fez isso, só foi resultado no meio deles, porque ele trabalhou no Senhor. Não foi uma coisa que ele tirou da cabeça, eu vou. Não, ele trabalhou no Senhor. E no verso 2 ele vai dizer que esse povo, esses coríntios, eram o selo do seu apostolado no Senhor. Eles tinham tantos motivos, talvez mais do que qualquer igreja, para lhe prestar respeito. Paulo havia levado eles ao conhecimento, à fé em Cristo. Ele trabalhou arduamente e muito tempo entre eles, quase 2 anos. Atos 18, 10 e 11 vai falar exatamente isso. Ele trabalhou na plantação dessa igreja. E o que ele estava recebendo daquele povo? Ingratidão. Essa é a palavra. Ingratidão.
E eles eram a prova viva de que Paulo trabalhou eficazmente entre eles. Tendo resolvido a questão do apostolado, aqui no versículo 1 e 2, Paulo, agora ele prossegue discutindo a autoridade ou o direito ao sustento dos quais derivam do seu ofício. Do verso 1 ao verso 6, ou melhor, agora do 3 ao 6, nós podemos ver que ele continua falando do seu direito por ele ser apóstolo. E qual era o direito dele? O texto vai dizer, olha, não temos nós o direito de comer e beber? Paulo está trazendo para o óbvio. Paulo está trazendo para a necessidade básica do ser humano. Onde a liberdade aqui, essa palavra liberdade ou direito, é a mesma utilizada no capítulo 8, versículo 9. Ele era livre, ele tinha direito de ser alimentado às custas da igreja. É isso que Paulo está falando. Em outras palavras, ele pode estar escrevendo para a igreja e falando assim, queridão, queridonas, olha, eu tenho o direito de comer e ser sustentado por vocês, porque eu fui e sou apóstolo de vocês. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não para nesse direito, ele vai mais além. Ele vai falar assim, não temos nós direito de levar uma irmã crente ou uma esposa crente, como fazem os apóstolos, os irmãos de Jesus e Pedro. Está aí, Pedro não foi papa, Pedro foi casado, bate o martelo, Zé Fini. Mas quando Pedro ia, pela essa carta que Paulo está escrevendo, ele está querendo lançar o seguinte, olha, é igual, né, o Anderson e a Jaine. Eu vou usar o exemplo aqui melhor, né? Vívido. Eles estão indo. Não é sustentar só ele, é sustentar a família, as menininhas. E tem uma por vir. É isso que Paulo está falando. Paulo, vem cá, eu tenho esse direito. Eu tenho esse direito porque os apóstolos têm esse direito. Os irmãos de Jesus, porque os irmãos de Jesus não confiavam em Jesus enquanto ele só aceitaram, entenderam, se arrependeram depois da morte e ressurreição. E Pedro, ele lança logo, né, o cara lá, a pedra fundamental dos apóstolos. Né? E eles têm o direito, vocês sustentam. Eu tenho esse direito. Paulo está falando isso. Mas Paulo não era casado. Mas se fosse, ele teria o direito. E ele vai mais a fundo. Ele não para. Está vendo, gente? Comer, beber, sustento, família. E aí ele vai falar assim, ou será que só nós devemos deixar de trabalhar para o sustento? Nós sabemos que Paulo, por um tempo, ele foi um fazedor de tendas. Ele trabalhou, mas, gente, esse não é o ideal. Paulo está querendo dizer isso. O camarada que vive do evangelho, ele tem que viver para o evangelho. Eu vou dar um exemplo da minha vida, não está no script não. Mas eu fui pastor auxiliar de jovens e de missões numa igreja lá longe, né? A 1.752 quilômetros daqui, lá no Rio, na Zona Oeste. Por 4 anos, eu estava na polícia ainda, mas o meu ministério, irmão, se eu parar para analisar, não foi profícuo. Sabe por quê? Porque eu estava no quartel ainda. Eu não estava vivendo para o ministério. O ideal é que o ministro, o apóstolo, ele viva do evangelho. É isso que Paulo está escrevendo aqui. É isso que Paulo está escrevendo aqui. Mas Paulo não para por aí. Ele lançou as bases, né, dessa realidade do apostolado, dos direitos do apostolado. Mas ele lança também uma segunda base para o direito ao sustento da igreja. Qual é a segunda base? Versículo 7. A realidade da vida. Ou o senso comum. Não sei. Você escreve aí o que você achar melhor. Tanto um quanto o outro. Papum. É isso. Né? O versículo 7, ele vai trazer esses exemplos da vida. Ele vai trazer o exemplo do soldado. Ele vai ilustrar, né? Do soldado, do viticultor, do agricultor, né?
e também do pastor, mas não o pastor de igreja, pastor de ovelha. Né? Era isso que Paulo está falando. Olha, se o soldado, quem é que vai à guerra às próprias custas? Eu não conheço isso. Né? Até o mercenário ele vai em prol de alguma coisa, né? Ele não vai com as próprias... Não, eu vou para a guerra ali e está tranquilo. Eu vou comprar o meu fuzil, vou comprar minhas granadas, meu colete, meu boot. Não. Isso aqui é dado pelo Estado. Claro, você é marionete, mas tudo bem. Mas é dado pelo Estado. Entende? É isso que Paulo está dizendo. O soldado, ele recebe para ir à guerra. O viticultor, quando ele planta, quando ele ara a terra, ele ara na esperança de poder se alimentar daquilo que ele fez. Eu não sou muito entendido de terra, não, de rural, não. Mas eu digo uma coisa, se eu fosse um agricultor, eu ia pegar a melhor parte para mim e para minha família. Horas, eu estou trabalhando, não sou eu que estou plantando, não sou eu que estou arando, não sou eu que estou acordando 4 horas da manhã, não sou eu. Então, nada mais justo, irmão, de pegar a melhor parte do trigo. Mas também Paulo ele vai dizer do rebanho, do pastor, que cuida do rebanho. O pastor ele vai se alimentar do quê? Do rebanho. Paulo ele está mostrando essa base do senso comum. A base que cada um com a sua posição diferente, mas todos tinham uma coisa em comum. Qual era a coisa em comum, irmãos? Obtinham o sustento de sua própria ocupação. Um direito que Paulo tem, mas ele fez o quê? Abriu mão. Paulo abriu mão do direito reservado ao sustento dos apóstolos. Paulo abriu mão da realidade de viver financeiramente à custa da igreja de Corinto. Paulo vai lançar uma terceira base. Olha quantas bases Paulo está lançando aqui, irmãos. A própria Escrituras. Não vai começar assim, olha, não digo isso do ponto de vista meramente humano. Ele está se referindo, né, à sociedade que ele viu ali. O soldado, o viticultor, o agricultor e o pastor. Agora ele vai falar assim, olha, a lei não diz a mesma coisa? Olha que pergunta retórica. Os coríntios conheciam a palavra. Conheciam lá o Velho Testamento. E aí, se o Coríntios falasse, se algum irmão falasse assim, não, a lei não diz isso, opa, está fora, tem que passar na classe de batismo para poder aprender de novo. Porque está pegando, tem que ir para IBD. Paulo está falando isso. Meus irmãos, eu falo isso também com base nas Escrituras, na lei. Paulo, ele faz essa transição. E nesse ponto ele utilizará 2 exemplos bíblicos. E ambos que estão na lei do Senhor que deu a Moisés. Primeiro vamos entender quando ele fala que o boi, né, ele não pode ser amordaçado enquanto debulha. Eu lia isso, eu não entendia nada. Mas aí a gente vai estudando com o tempo, vai aprendendo, né? Por que Paulo cita Deuteronômio 25, 4? Por que Paulo ele cita exatamente essa passagem? E olha, deixa eu te falar uma coisa. Paulo ele tem um carinho por essa passagem muito grande, porque ele também cita essa mesma passagem em Timóteo. Só que em Timóteo, na carta a Timóteo, ele está sendo muito claro. Vocês têm que viver o que prega e ensina a palavra de duplicada honra. E aí ele vai dizer, não amordace, porque a lei está escrito, não amordace o boi enquanto ele debulha. O boi ele ficava girando, né? E puxando uma roda muito pesada. E aquilo amassava, debulhava, né? Soltava o trigo. Alguns dos trigos caíam ao chão. E aí o que o boi fazia? Está trabalhando, olhou o milhinho ali e continuava seu trabalho.
né? É isso que a lei está especificando. Não amordace o boi enquanto debulha. Você quer saber uma novidade disso aqui, irmão? Você sabia que um judeu ele poderia ser açoitado dentro da sinagoga se ele fosse pego amordaçando o boi enquanto o boi estava debulhando? Para você ver o peso que tem esse texto. Paulo ele está mostrando de uma categoria inferior para uma superior. Paulo está querendo mostrar que Deus se preocupa sim com os animais, mas em muito mais medida Ele se preocupa comigo e com você. E não vai muito longe, né? Existem alguns textos na Bíblia, Salmo 104, Salmo 145, Mateus 6, 26, que expressa o cuidado do Senhor para com os animais. Precisamos olhar, assim como Paulo chega para Corinto e fala: olha para essa escritura, olha para a lei, eu tenho esse direito, né? E ele também usa no verso 11 a sua lógica, que é o quê? Participar das bênçãos que o Senhor provê na vida do seu povo. Em tese é essa. A tese é essa. A lógica é essa. Paulo mostra que isso foi designado pelo Senhor. Ou seja, que a igreja de Corinto devia prover o sustento ao seu ministro por ser parte da bênção. A dinâmica é muito simples. Sou abençoado para abençoar. Quem fez perspectiva sabe. Sou abençoado para abençoar. Essa é a dinâmica. Né? O chamado de Abraão não foi esse? Sou abençoado para... Eu não sou abençoado para reter, que foi o problema de Malaquias. Quer dizer, não de Malaquias, mas da sociedade que viveu Malaquias. Não estavam confiando na providência divina. Participar das bênçãos do Senhor que provê na vida do seu povo. Era isso que Paulo estava dizendo. E o outro exemplo está no verso 13. Também dentro da lei. Paulo mostra que isso foi designado pelo Senhor. O verso 13 vai dizer assim, acompanhe comigo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e com os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Paulo vai logo na ferida. Olha, eu tenho o direito de ser sustentado pela igreja porque eu sou apóstolo. Eu tenho o direito de ser sustentado pela igreja porque o senso comum, a vida mostra que isso é normal. Eu tenho o direito de ser sustentado pela igreja porque as escrituras assim o dizem. Pá! Esse foi um tapa. Só que Paulo não para por aí. Levita era sustentado pelas coisas do altar. Por meio dos dízimos do povo, a obra de Deus era sustentada. Aqui é trazido à memória os textos de Levítico capítulo 7, Números 18, Deuteronômio 18. Quando chegar em casa, faz a leitura desses textos. A gente precisa aprender a ler a Bíblia, ela toda. Uma coisa muito cara que os reformadores conseguiram foi que a Bíblia interpreta a sua própria Bíblia. A Bíblia conversa com ela mesma. E Paulo está dizendo isso aqui. Queridões de Coríntios. Eu tenho direito, porque as escrituras dizem assim, os levitas, o sumo sacerdote, o sacerdote, eles não herdaram uma terra. Por quê? Porque a porção deles era o Senhor. Mas Deus não deixou isso incólume. O Senhor falou para aquele povo através da lei que deu a Moisés, dizendo, olha, essas 11 tribos agora vão trabalhar, vão semear e vão levar os dízimos para o sustento do templo ou do tabernáculo. Melhor, tabernáculo depois templo.
E quem serve, quem trabalha, quem é sumo sacerdote, sacerdote ou levita, vai viver disso. Porque Deus quer mostrar que Ele é fiel para com o seu povo. Ele quer mostrar que Ele abençoa o seu povo para abençoar também o camarada que está aqui. Está tudo junto, não tem como tirar uma peça desse quebra-cabeça. E ele, Paulo, vai dizer isso porque os ministros, os apóstolos, ordenam que sejam mantidos aqueles que se dedicam à pregação do Evangelho. E ele vai dizer, se outros assumiram esse poder ou direito sobre você, por que nós não temos esse direito? Percebe que Paulo está falando? Paulo está sendo duro. Paulo está batendo naquela igreja. Batendo com amor, disciplinando, exortando, admoestando. Porque somente a ele deveria ser negado se os outros assumiram como seu direito. Ninguém, igreja, ninguém trabalhou mais do que Paulo para o interesse da salvação dos coríntios. Ninguém. E Paulo estava reivindicando exatamente isso. Ou melhor, mostrando que ele tinha direito com base nisso. Paulo tinha esse direito. Paulo não está constrangendo a eles a ofertarem na vida dele. Não. Porque isso não é constrangimento. Isso é bíblico. É bíblico. Mas Paulo vai dizer, mas nós nunca usamos desse direito. Versículo 12, parte B. Paulo tinha esse direito, mas Paulo não está constrangendo eles a ofertarem na vida dele. E ele demonstra porque ele abriu mão desse direito. Por que ele abriu mão? Suportando tudo. Versículo 12, parte C. Vamos lá. É lindo, né? Versículo 12. Suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. É por isso que Paulo está suportando. E essa ideia de suportar tudo, ou obstáculo ao Evangelho, essa é um termo militar, que eles abriam uma vala na estrada para evitar que a tropa inimiga viesse. Paulo está querendo dizer, olha, eu não construí vala nenhuma para o progresso do Evangelho ser perfeito. E Paulo continua. Paulo, ele vai lançar a quarta base. E essa base é dolorida. Porque ele falou assim, olha, sou apóstolo, eu tenho direito. Senso comum me diz que eu tenho direito. As escrituras dizem que eu tenho direito. Mas agora ele vai pegar mais pesado ainda. Ele vai falar que Cristo ordenou a eles. Agora não tem o que discutir. Paulo está fazendo uma crescente no seu argumento. E esse argumento é mais forte, pois é o próprio ensino de Jesus. O Senhor ordenou que quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Paulo fez questão de lembrá-los quando Jesus envia os apóstolos em Mateus capítulo 10, versículo 10, é um contexto de envio, e os 72 discípulos de Lucas capítulo 10, versículo 7, lembrando que ambos os textos fazem parte de envio para a pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho. Pregação, ensino do Evangelho. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. É Jesus falando. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. É Jesus dizendo. Esse versículo define a fonte do sustento para o ministro da palavra. O pregador que proclama o verdadeiro evangelho, fielmente, ele pode esperar receber seu sustento do evangelho. Godet vai dizer, mas ai daquele homem que afirma viver do evangelho, sem que ao mesmo tempo viva pelo evangelho. Mas também aquele que vive do evangelho, ele tem que viver pelo evangelho. Importante lembrarmos aqui é que o próprio Jesus também
era sustentado por ofertas. Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3. Tendo argumentado sobre o seu direito ao sustento, ele vai partir daqui, no próximo versículo, versículo 15, Paulo vai nos dar a base para recusar o direito. Ih, pastor, pode recusar o direito? Pode, não é uma norma. A norma é o sustento. O recuso que vem do pregador é outros 500. São outros 500, melhor dizendo. E agora nós vamos ver a segunda parte do bloco de Atos, de 1 Coríntios, onde Paulo vai recusar o direito. Olha lá. Paulo ele tinha o direito de receber o suporte financeiro da igreja, mas como um cristão maduro, ele desistiu de seus direitos. Versículo 12 e versículo 15. E quais foram as bases que fizeram abrir mão do seu direito? Wiersbe nomeia pelo menos 3 motivos. 3 motivos. O primeiro, amor ao Evangelho. Se os irmãos fizerem uma leitura mais atenta, irão perceber que neste bloco, a palavra que mais se ressalta é a palavra Evangelho. Se você pegar aqui do 15 ao 18, o que mais vai ficar em destaque é a palavra Evangelho ou pregação do Evangelho. Eu não quero ler muito de novo, por conta do tempo, mas os irmãos podem perceber isso. O versículo 15, o apóstolo mostra como o amor agiu neste caso, ainda que ele tivesse todo o direito de receber o sustento dos coríntios, ele abre mão dos seus direitos no presente e no porvir. Ele não deixa dúvida. Notem a emoção de Paulo neste versículo. Olha lá, isso aqui é interessante, porque ele vai dizer assim: não estou escrevendo na esperança que vocês façam isso por mim. Eu não quero. Estou abrindo mão. Prefiro, é forte isso aí, irmãos. Prefiro morrer a ser sustentado, a receber o meu direito. Paulo pega pesado. A emoção se explode no coração dele. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Que neste caso, a melhor tradução seria: melhor seria morrer do que aceitar remuneração. Porque aqui no original há um corte muito abrupto. Contudo, no verso seguinte, Paulo vai mostrar que o orgulho dele nada é. Ah, pastor, mas orgulho não é pecado? Sim, ele vai provar. Ele vai falar que o orgulho dele nada é. Até porque ele fora chamado para este ministério. Olha lá o versículo que eu li lá atravessando o mar lá, no barco, no navio. Versículo 16. Contudo, quanto prego o evangelho, não posso o quê? Me orgulhar. Por quê? Porque me é imposta essa obrigação. Ele foi chamado para isso em Atos 9,15. O Senhor o chamou. O Senhor o chamou para ser porta-voz. Então, pelo amor ao Evangelho, ele abria mão do seu direito. Semelhantemente, nós somos, como descritos em Lucas 17,10. Assim também nós, quando tiverem feito tudo o que lhe for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. A razão que segue precisa ser levada em conta. Os coríntios precisariam abrir mão do seu direito de comer carne oferecida a ídolos para os seus irmãos mais fracos não viessem a tropeçar. O fato de Paulo abrir mão de seus direitos por amor ao Evangelho serve tão somente para uma razão: que o Evangelho seja apresentado gratuitamente. Assim, ele contrasta o seu sacrifício pessoal com o egoísmo dos coríntios, que estavam usando da sua liberdade na questão das carnes em detrimento dos outros. Paulo vai dar o segundo motivo. O segundo motivo porque eu estou abrindo mão do meu direito de receber amor aos pecadores.
do versículo 19 ao versículo 23, a gente vai perceber, o que mais ele vai falar é que ele foi para o judeu, que ele foi para o gentio, que ele foi para o fraco. Mas o fraco é interessante que ele não bota o contraponto de forte. Interessante a gente pensar nisso. E ele vai dizer, olha, eu estou fazendo isso por amor aos pecadores. Paulo, nesse sentido, ele adentra com mais clareza em sua resposta para aqueles que o arguíram no capítulo 8 sobre a liberdade. Ele está aí no fundo. Ele está mexendo na ferida daquele povo. Porque tinham alguns dentro da igreja que não fere a minha consciência. Eu sou o bom. E o outro ali, deixa de lado. Ele é fraco. E estava vendo divisão na igreja. Paulo ele vai trabalhar essa questão, está trabalhando essa questão. E a partir de então ele passa a listar essa mobilidade que ele possuía para alcançá-los para o Evangelho. Ele declara no versículo 20 que se tornou judeu, no versículo 21 que se tornou gentil. Enfim, Paulo ele vai trabalhar essas questões. Paulo ele vai fazer isso por amor ao Evangelho. E no versículo 22, para com os fracos, tornei-me fraco. Adentramos a mais um grupo, os fracos, que são aqueles mencionados no capítulo anterior, no versículo 7. E que têm as suas consciências fracas. Paulo não se afasta do assunto geral das carnes sacrificadas aos ídolos. Fiz-me de tudo para com todos. Tem gente que pega esse versículo aqui, solto, e fala, que eu já vi isso na igreja. Não acontece aqui não, acontece no Rio. Então se vocês quiserem ir para o prostíbulo, vocês vão ter que também ser. Não, nada disso. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando da consciência. Da sua liberdade na consciência. Ele não está falando que ele tem que se fazer de um. Ou ser igual a um. Paulo, quando ele foi para Jerusalém, e que foi preso, ele rapou sua cabeça. Para ficar com os judeus, para mostrar, olha, eu cumpro a lei. Quanto aos gentios, ele maleabilizava a sua contextualização de modo que não feria os princípios, que ele vai dizer, não sem a lei de Cristo, porque debaixo da lei de Cristo eu estou. E no versículo 23, toda a conduta do apóstolo era orientada pelo Evangelho. Era isso que importava, não o pregador, mas ele não está desatento à sua necessidade e introduz tornar-se um participante, ou seja, partilhar com os outros a bênção da salvação. Mesmo aqui, no versículo 23, ele pensa no outro. E o Evangelho é isso. É a gente se despir dos nossos direitos, dos nossos sonhos, para que o irmão seja levado à maturidade em Cristo. Isso é igreja. Qual é o terceiro e último motivo que Paulo vai listar para ele abrir mão desse direito? Terceiro e último, o amor a si mesmo. E aqui ele vai usar uma ilustração dos Jogos Olímpicos, ou melhor, dos Jogos Istmicos, que acontecia naquela mesma cidade, que eram jogos bienais. Só perdia em valor para as Olimpíadas em Atenas. Eu ia falar Atlanta. Atenas. Só perdia para isso. E ele vai dizer o seguinte, olha, vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Não tem como dizer não. Sim, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e esse treinamento rigoroso é da palavra agonizai, que vem a palavra agonia. O atleta naquela época, ele tinha que ter um contexto de vida muito elevado, que ele sacrificava o seu próprio corpo, ele sacrificava as suas paixões, ele abria mão de coisas, inclusive, lícitas. Porque ele tinha que dizer, eu treinei duro por 10 meses e eu vou ganhar essa coroa de pinheiro que vai secar em menos de 30 dias.
E Paulo está falando, irmãos, nós corremos por algo muito mais valioso, a coroa. Paulo não está dizendo aqui da salvação. Paulo está falando do galardão. E Paulo, por amor a si mesmo, ele renuncia ao seu direito. Por quê? Porque ele quer alcançar esse prêmio, essa coroa incorruptível que nós temos nos textos bíblicos, 2 Timóteo, 1 Pedro, Tiago, Apocalipse. A coroa, ela será dada para mim e para você. Mas a coroa é questão de merecimento. Tem que correr, queridão. Tem que se abdicar. Paulo está dizendo isso para aquela gente. Vocês têm que subjugar o próprio corpo. Vocês têm que esmurrar, não no sentido literal, mas vocês se sacrificarem em prol da mente fraca. Olha que difícil. Confesso que é difícil. Mas Paulo está dizendo que é preciso fazer isso. Porque Paulo, ele vai dizer no finalzinho, eu não quero ser reprovado. Ele não quer ser desqualificado. Ele quer receber a coroa. Como ele vai dizer lá em 2 Timóteo, capítulo 4, na sua última carta. Que eu já estou para pegar a coroa da vida. Irmãos, gostaria de pensar algumas considerações para nós hoje. Porque aqui o texto está falando de comida sacrificada a ídolo, no século I. O que isso tem a ver com a minha vida hoje? Paulo está falando de abrir mão do apostolado. Não existe mais apóstolo hoje. O que esse texto tem a ver depois de 20 séculos? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Eu quero que você entenda o princípio norteador por trás de tudo isso. Quando Deus instituiu o sacerdócio, Ele instituiu o dízimo. Eu vou falar uma coisa difícil aqui, que causa arrepio. Ele instituiu o dízimo. Os sacerdotes e levitas não receberam a herança na terra. O dízimo foi instituído a fim de manter o tabernáculo ou o templo, e aqueles que não receberam a terra para trabalhar, e foi assim por todo o Velho Testamento. Paulo levanta essa questão e fala, isso vai continuar na igreja. Na época de Jesus, os que foram enviados para o trabalho de pregação do Evangelho foram na segurança das palavras de Jesus, que Deus providenciaria o sustento através daqueles que viam a fé pela pregação. Sempre que possível, os missionários, pastores, devem trabalhar de modo integral na pregação e no ensino da palavra. Mas para isso, está instituído o dízimo. E por outro lado, as pessoas às quais servimos devem sustentar financeiramente, visando eu vou me incluir, porque eu também sou pastor e missionário, nos nossos cuidados. Eu não estou fazendo apelo, quero fazer igual a Paulo, não estou fazendo apelo para os irmãos. Mas eu quero me incluir porque as necessidades nós temos. E mediante ao texto bíblico, é legítimo o missionário, o pastor, que vive da pregação do Evangelho, que vive do ensino do Evangelho, receba a bênção que parte daí para cá. É justo, é bíblico. Eu não estou falando nenhuma heresia. Nessa dinâmica de dar e receber, constitui um privilégio para a igreja expressar seu amor, gratidão e confiança no Senhor, quando damos com alegria, como ato de culto particular. Quando eu entrego o meu dízimo e minha oferta, eu não estou cultuando com os irmãos, é o meu culto particular. É a minha confiança, é a minha gratidão, Senhor. É isso. Quando eu retorno para o banco, agora eu estou com a congregação, cultuando ao Senhor. Mas tem que ser com alegria, não com tristeza e nem com pesar no coração. A segunda consideração
E eu tenho 4. Segura aí. O ministro do Evangelho é servo da palavra. E essa palavra que é dura. Talvez não sirva para essa igreja. Mas de uma maneira geral, o ministro do Evangelho é servo da palavra e não da igreja. Ah, mas eu pago salário. Não, não paga. Igreja não paga meu salário. Quem paga meu salário é o Senhor. Eu sou servo da palavra. Paulo era servo da palavra. Paulo me ensina através do princípio que o ministro do Evangelho é servo da palavra e não da igreja. Ele serve a igreja. É diferente. Servir a igreja e ser servo da igreja. Eu sirvo a igreja. Por sua vez, a igreja precisa ser também serva da palavra, não do pastor. Isso é o elo que nos une. Se o ministro for servo da igreja, ele incorre em pecado, e o pecado de temor a homens. A igreja faz com o pastor o que ele quer, o que ela quer. E isso é pecado, e isso é errado. E Paulo está mostrando isso aqui. Portanto, quer seja ministro, quer seja igreja, devemos ser servos da palavra. Nós servimos a igreja com nossos dons e talentos. Terceira consideração. Precisamos de pessoas que amam salvar almas. A gente está muito acostumado a bancos de igreja, irmãos. Paulo aqui, ele está expressando o seu desejo, o seu amor pelo Evangelho, o seu amor pelo pecador, porque ele quer salvar almas. Não que esse tenha mérito em mim, mas eu preciso ser um instrumento na mão do Redentor. Precisamos sair da igreja para salvar almas. Olha, a gente fala tanto, né, pelo menos eu lá na base, lá, fala tanto aos povos não alcançados. São 7.000 povos não alcançados. Igreja, abra o olho. Nós temos povos não alcançados aqui em Foz. Onde eu moro, ali no Jardim Central, eu vejo pessoas andando de taqui ali, e eu acho que são paquistaneses, afegãos, sei lá, não sei. Nós precisamos ter sede de salvar almas. Isso é a pedrinha na coroa. Precisamos de pessoas que amam salvar almas. Paulo fez isso e nos ensinou esse princípio no versículo 19 e no versículo 23. Eu faço isso por amor ao Evangelho. Faça isso por amor ao Evangelho. E quarto e último, esse é doído. Abra mão do seu direito. Ixi, pastor, fica difícil, hein? Abrir mão do meu direito? Sim, abra mão do seu direito, mas para o progresso do Evangelho. Para o progresso do Evangelho. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Jesus abriu mão. Jesus abriu mão dos seus direitos. Olha aqui que diz lá em Filipenses 2,5. Seja a sua, a minha, a nossa atitude a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou às mais altas posições, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus, oh aleluia, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sigamos os exemplos de Jesus. Existe um cântico antigo, 2003, apacentar de louvor e trazendo a arca. Ressalvado algumas coisas, mas a parte de um texto diz assim: eu abro mão de tudo por ti, Deus. Eu abro mão da minha própria vida por ti, Senhor.
A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. E aí ele vai dizendo, e eu estou disposto a morrer por ti, eu construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres, abro mão das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Igreja, abra mão dos seus direitos por amor ao Evangelho. Que Deus nos abençoe.